Oi, pessoal do Filover, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Assari para anunciar a mais nova parceria que a gente está fazendo com a comunidade de desabafos de um aplicativo chamado Amino. O Amino é um lugar onde tem várias comunidades, inclusive de tudo que você imaginar, um problema para muitos que usam esse aplicativo. A comunidade de desabafos, ela tem um diferencial de que, tipo, se você é uma pessoa que engole muita porra calado, você vai amar esse lugar. Você pode falar literalmente o que você quiser nesse lugar, dentro dos limites. Compartilhar sobre as suas frustrações, sobre os seus anseios mais profundos. E saiba que há muitas pessoas aqui dispostas a dar conselhos, a te escutar, a conversar com você, de uma forma amigável mesmo. É um lugar para todos serem amigos, para você ser aceito como que você é. Os líderes também fazem um ótimo trabalho para que isso seja possível. Eles fazem um monte de atividades, um monte de eventos para estar tornando essa comunidade ativa. Tem RPG, tem um jornal mensal que fala literalmente de novidades que estão rolando no mundo todo. Você também pode dar sugestões a eles. E, gente, esse realmente é um lugar maravilhoso. Eu tô aqui já faz uns bons meses e meu perfil realmente é muito esquisito, muito estranho. Tem muita coisa que as pessoas olham e falam: Meu Deus, de onde esse menino saiu? E até agora as pessoas sempre me trataram bem. Essa parceria aqui no canal, ela vai futuramente também proporcionar atividades em conjunto com os outros membros. Vamos trazer novidades para as duas comunidades e fazendo as duas crescer. Vale também lembrar que a forma com que você pode estar fazendo o seu desabafo nessas comunidades é através de blogs. Você não precisa puxar assunto com um membro no chat privado, algo que é uma opção, e é uma opção ele tá te respondendo ou não. E literalmente quem quiser ver o seu post responde, quem não quiser, bola para frente. Mas é um lugar muito convidativo. Eu chamo esse lugar de refúgio, porque realmente, gente, é um lugar que dá para relaxar. E você pode interagir, você pode dar sugestões, falar com os líderes. Eles são bem receptivos, estão dispostos a estar cada vez mais fazendo a comunidade crescer, assim como a gente também está disposto a fazer o Filover crescer e vamos todos juntos. E é isso, link da comunidade na descrição do Filover, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Assari, e vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que esse menino quer dessa vez? Pois então, como vocês viram no título, esse é o primeiro episódio da série de Enneagrama que eu decidi trazer para vocês no canal. É um projeto que teve iniciativa minha e o que eu pretendo com ele. Inevitavelmente, eu acho que cedo ou tarde a gente ia cruzar as duas tipologias, tanto o Enneagrama quanto os tipos psicológicos, dois conhecimentos que andam lado a lado, para deixar bem claro. Inclusive, uma das coisas que eu pretendo com essa série é trazer as correlações dos tipos psicológicos com os eneatipos, né, os tipos do eneagrama, porque é uma correlação completamente plausível. Quando você tem um entendimento profundo sobre os dois conhecimentos, você percebe que eles estão falando de processos iguais, porém com detalhes a mais, principalmente no eneagrama, que já traz em si toda uma elaboração mais psicológica a respeito do que acontece na psique de cada tipo, a exemplo dos próprios mecanismos de defesa que a gente descobre que determinados tipos podem ter, a depender da sua criação na infância, a própria ideia das paixões, que são os pecados de cada tipo, e principalmente o condicionamento, tá? Que existe na mente humana, que tem uma origem completamente natural. Esse conhecimento ele mostra que, independentemente da forma que você é criado, você sempre vai ter um condicionamento que impede você de viver plenamente a sua vida, tá? E a tipologia junguiana não mostra muito bem isso, porque a ideia das funções cognitivas simplesmente mostram como a nossa mente funciona, como se fosse a programação da nossa própria mente. O enneagrama ele vai além,
mostrando que os condicionamentos, não internos, externos da nossa sociedade, acabam que contaminando a nossa cognição. Isso se a nossa cognição já não faz isso naturalmente, mas são apenas suposições que a gente vai destrinchar conforme a série anda aqui no canal e geram determinados perfis de pessoas que buscam uma vida que não condiz com aquilo que elas podem viver muito além das próprias fixações mentais delas, provenientes desses condicionamentos que esse conhecimento detalha como nenhum lugar. Uma analogia que eu gosto de fazer aqui é que o enneagrama, aliás, analogia não, associação. O enneagrama, ele praticamente retrata muita coisa que a gente já sabe na nossa psicologia. A própria história do enneagrama diz que ele é uma mistura de tradições filosóficas, místicas, porque não é adequado usar essa palavra dependendo de como se interpreta, com a psicologia moderna, tá? Então, você percebe que o que o enneagrama faz, que a psicologia não faz, quando eu digo psicologia, é o que você vai ganhar indo para sua sala de terapia com seu terapeuta, que usa, sei lá, TCC com você, e tem na mente perfis de pessoas, mas que não estão sistematizados. Porque para a psicologia é como se fosse um absurdo, talvez. Não generalizando, porque eu acho que a psicologia não tem um livrinho manual falando não faça isso, você, porque eles mesmos fazem isso com o DSM-5, a partir do momento que eles criaram o manual dos transtornos mentais, mas é praticamente absurda e a ideia, né? E vocês assistindo os nossos vídeos talvez achem isso. Mano, como assim, velho? A gente pode categorizar pessoas, as pessoas são tão únicas. As pessoas, elas são muito mais do que letrinhas, e eu já ouvi isso várias vezes. E sim, realmente são. Nossas experiências fazem a gente ser únicos, ninguém tem as mesmas experiências que você. Dependendo, pessoas podem sim ter experiências parecidas, porque o próprio tipo delas de cognição condiciona isso, e até mesmo tipo de enneagrama. Mas sim, as pessoas são únicas, isso é um fato. Mas isso não quer dizer que ao mesmo tempo as pessoas possam ser mais iguais umas às outras do que se pensa. Quando você para refletir sobre isso, descartando algumas ideias que não levam a lugar nenhum, como essa busca de uma individualidade perfeita. Nossa, nós somos completamente íntegros, nós somos completamente individualizados, não há semelhanças entre a gente. Você percebe, você começa a se abrir para novas percepções, e uma delas, que eu acho a mais bonita e que eu luto todos os dias, quando eu vou levar esses conhecimentos para as outras pessoas, para deixar explícito, que é o fato de que nós não estamos sozinhos. Você acha que os processos mentais que você passa, só você está passando por eles. Só você acha que tem, sei lá, uma voz te cobrando o tempo inteiro para fazer tudo perfeitinho. Uma voz que você não sabe lidar com ela, uma voz da qual você acha que faz parte de você. Uma voz que demanda perfeccionismo, ou até mesmo sentimentos ou dificuldades que você encontra ao lidar com determinadas situações, com determinadas pessoas, que você acha que é só você estar passando por isso. Todos esses conhecimentos que a gente traz aqui no canal, eles mostram que esses processos que você aí pode achar que só você tem, e se você se sente muito sozinho, você fala, ninguém me entende. Eu me sinto uma pessoa tão deslocada no mundo, sabe? Você, com esses conhecimentos, percebe que não. Porque esses conhecimentos, eles descrevem de forma, não queria usar essa palavra, mas diabólica. Porque eu, com certeza, muito cristão que
ou pessoas que têm uma crença semelhante e que têm dificuldade de desapegar de certas ideias, vai ver vídeos como esse ou qualquer outro no canal e vão falar, meu Deus, é do diabo, isso com certeza. E tipo, mas sabe? Não que é do diabo. Mas que realmente é algo que você olha e você fala, meu Deus, isso aqui sou eu. Quando eu tô lendo a descrição desse tipo, é como se eu estivesse me olhando num espelho. Isso aqui é tão específico, isso fala tanto com o meu íntimo. E você começa a absorver aquilo, e quando você olha, você fala assim, mano, eu precisava desse conhecimento. Eu precisava disso. E quando você principalmente leva a sério, porque hoje o que acontece? Tem muita gente que tá brincando com MBTI, tem muita gente que tá brincando com Enneagrama, que não faz ideia do potencial que existe por detrás desses conhecimentos para libertar as pessoas de condicionamentos que elas acham que não vão se libertar. Pessoas que acham que não vão conseguir se libertar de estarem conseguindo realizar coisas na sua vida por conta de perfeccionismos excessivos que manipulam todas as emoções e todos os pensamentos dessas pessoas. Pessoas que acham que não vão se libertar de problemas específicos como comportamentos obsessivos que faz com que você queira sempre deixar as coisas de uma determinada maneira e você quer parar com isso. Você quer parar de organizar os objetos de uma mesma forma, mas você não consegue, porque tem algo dentro de você que leva você a querendo enfileirar bonitinho todos os objetos. Aqui eu tô falando do toque, tá? Tem gente que quer se libertar de comparações com outras pessoas, que quer parar de sentir que é menor do que outras pessoas. Tem gente que quer sentir que faz parte de algo maior, que sentir intimidade com outras pessoas, mas não sabe como. Tem gente que quer conseguir desacelerar mais a mente, ficar mais presente no momento, mas não sabe como, sabe? Então, quando eu vejo todas essas pessoas que gostam de, tipo, utilizar desses conhecimentos como Enneagrama ou como MBTI, né? Porque a gente sabe aqui que quando você pronuncia a palavra MBTI, se tratando desse conhecimento, é como se você estivesse ao mesmo tempo amaldiçoando todo o trabalho que existe para destrinchar o conhecimento das funções cognitivas ou de coisas muito além de 4 letrinhas e descrições generalizadas de tipos. Então, isso é um conhecimento sério. Eu fiquei militando todo esse tempo, mas agora vamos falar Vamos falar sobre a ideia do projeto, tá? Acho que eu já falei o que eu tinha para falar sobre Enneagrama e sobre a tipologia em si. Então, vamos começar falando sobre a origem do Enneagrama, ok? Vamos lá. O conhecimento ele é literalmente um mapa para mostrar uma resolução que não é facilmente captada, por exemplo, de forma que não seja você ficando 3, 4, 5 anos em uma sala de terapia para tratar o seu problema específico, que está perdido no meio de qualquer coisa, porque o Enneagrama ele consegue computar, consegue traçar um caminho para que o seu perfil, que está diretamente conectado com esses problemas, que inclusive Naranjo mapeou a partir do momento que ele associou os perfis dos tipos com transtornos psicológicos e descobriu o quão eles estão intimamente correlacionados. Então você consegue ter uma visão para tratar esses problemas todos que eu falei anteriormente, sabendo seu tipo. E claro que isso precisa ser feito de uma forma que, sim, necessita de muito suporte, necessita de muito estudo. Eu espero que essa série seja uma ponte para que isso se concretize,
porque atualmente as pessoas ainda têm algumas dúvidas, as pessoas têm medo de associar uma coisa com a outra, mas isso é algo que é possível sim de fazer, ok? Tá. Nesse projeto é o seguinte, vou começar a contar para vocês a história do Enneagrama, tá? E assim como eu vou disponibilizar em todos os vídeos de cada tipo, nesse eu vou disponibilizar um teste no finalzinho desse vídeo, que é do livro que a gente vai trabalhar. Puta que pariu. Vou ter que mostrar ele. Vou ter que mostrar ele. Ó, porque eu tive que fazer uma pilha de livro para apoiar o celular. Mas é esse aqui. Dom Richard Riso, Os Hudson, Sabedoria do Enneagrama. Espero que vocês tenham captado o nome que eu vou usar para trabalhar esses 3 próximos vídeos, que vai falar sobre a história e sobre fundamentos essenciais do Enneagrama que a gente precisa saber, antes de entender os tipos. Mas fora esses, eu também vou trabalhar o Enneagrama completo de Beatriz Chestnut e 27 personagens em busca de ser, de Naranjo. Claro que eu poderia estar lendo muito mais livro, coisa que eu vou fazer futuramente, para estar trazendo um conteúdo mais refinado, mas eu vejo essa série como um processo. Um processo que praticamente vai render frutos, para a gente conseguir fazer essas relações de uma forma mais saudável e estar conseguindo utilizar esse conhecimento de uma forma bela, que é curando as outras pessoas. E fazendo elas perceberem que elas são muito maiores do que os próprios condicionamentos que elas muitas vezes nem sabem que tem, porque infelizmente a maior parte da população está dormindo para isso. Não necessariamente para que tenha algo de errado nelas, mas que aquilo que elas mais buscam está sendo feito da forma errada e de forma muito limitada, inclusive sem perceber que elas podem conseguir muito mais coisas, podem ser felizes se aproximando de muito mais coisas que infelizmente os condicionamentos e as limitações que o Enneagrama mostra impedem elas de conseguirem, ok? Então, vamos lá para a história do Enneagrama. Tudo começou com Gurdjieff, que foi praticamente um cara que gostava muito de esoterismo e que descobriu o símbolo do Enneagrama. O símbolo do Enneagrama em si, ele tem suas origens um tanto que desconhecidas. Os estudos de todas as pessoas que se dedicam destrinchando e levando esse conhecimento para as outras, ele mostra que o símbolo em si vem de tradições que remetem aos neoplatônicos ou até mesmo à Mesopotâmia, de 2.500 anos atrás, mas ao mesmo tempo não se sabe ao certo se essas origens elas são válidas. Mas é certo que a gente sabe que o símbolo em si, ele traz ideias que fizeram parte da constituição de religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E até mesmo o gnosticismo e o hermetismo, que também têm suas origens em elementos que estão presentes nessas 3 religiões. Tão gostoso, né, estudar a história das religiões. Você pensa que simplesmente, um livro caiu do céu, está na minha mão agora. Nossa, eu acho que foram os anjinhos que escreveram esse livro. E pode ser que seja, quem sou eu para falar o que não é e o que é? Eu estou aqui apenas para mostrar para vocês o que é prático. Esse conhecimento é prático, a tipologia é prática e ela liberta, tá? Como eu sei que liberta? Porque eu fui libertado e eu conheço um monte de gente que foi e está sendo todo dia. E libertado no sentido de que está tendo uma vida mais saudável, mais feliz, com menos questionamentos, com menos sofrimento. Foda. E praticamente foi isso.
Gurdjieff, ele descobriu esse símbolo por aí e ele começou a utilizar dele para ajudar os seus discípulos a encontrar o seu lugar no mundo, o seu propósito de vida. Coisa que as tipologias também podem ajudar em si. Mas, de início, o Enneagrama não era usado pelo Gurdjieff como um sistema de personalidades. O Gurdjieff tinha a própria filosofia dele, e o Enneagrama de personalidade só veio mais pra frente, com o Ichazo. E falando um pouco sobre Gurdjieff. Gurdjieff, ele era uma pessoa que desde pequenininho gostava da ideia de juntar conhecimentos, principalmente os que diziam a respeito da transformação da psique humana. Até que teve um dia que ele falou assim, mano, acho que eu vou juntar uma galerinha e sair por aí. Pelo mundo afora, encontrando conhecimentos, para depois a gente se encontrar de novo e reunir todos eles e sei lá, tá fazendo algo foda. E quando a pessoa tá cheia da grana, ela pode qualquer coisa, né? Então eles viajaram por aí pelo Egito, pela Pérsia, pela Índia, pelo Tibete, unindo todos esses conhecimentos. Até que eles se uniram, se juntaram e antes da Segunda Guerra Mundial, o bichinho, o Gurdjieff já estava com muitos discípulos por aí, ensinando esses conhecimentos que visavam a transformação das pessoas, como já foi falado. E ele começou a ensinar em São Petersburgo e em Moscou. A filosofia dele, utilizando o símbolo do Enneagrama, era praticamente assim. Nada, absolutamente nada que existe pode ser entendido se não for nos termos do Enneagrama. Isso vai ficar um pouco confuso. Mas até conforme a sequência de vídeos que a gente vai lançar, vocês vão entender esse princípio, que é um princípio que vocês precisam tá conseguindo compreender. Como assim? Ele falava, olha, nenhum elemento de um processo pode ser entendido. Eu decidi gravar um áudio à parte para explicar isso, que eu acho que não vai ficar muito claro. Mas praticamente funciona assim. Vocês estão vendo aqui o símbolo do Enneagrama, que tem os números 1, 2, 3, enfim, vai até o 9. Cada número no Enneagrama de personalidades representa um tipo, tá, de perfil, que a gente vai discutir na série. O propósito é justamente discutir esses perfis e o que eles implicam na psique das pessoas. E o que acontece? Naturalmente, antes de vir o Enneagrama de personalidades, esse símbolo era utilizado de forma esotérica para se tratar de processos onde um elemento que se encontra em um determinado número, tá? Em um determinado ponto, como eu falei, ele é um arquétipo, tá? Quando a gente entende sobre arquétipos, a gente percebe que tudo que existe faz parte de uma essência. Tanto o Enneagrama quanto Etz Haim, que vocês vão ver mais pra frente no vídeo, que é a árvore da vida da Cabala judaica, eles são um mapa que mostra essas essências. E tudo que existe, ok, dá para ser encaixado tanto no símbolo do Enneagrama quanto na árvore da vida. E quando encaixado, vamos supor, o ponto 1, a gente divide toda a realidade, supostamente no símbolo do Enneagrama, em 9 partes. Isso inclui pessoas, isso inclui situações, isso inclui símbolos, enfim. A gente coloca todas essas coisas em um determinado ponto com as suas semelhanças. E quando a gente coloca em determinado ponto, por que a gente faz isso? Para identificar melhor a essência e, no Enneagrama, identificar ao que essa essência está fadada, as transformações que essa essência está fadada, porque, como o próprio Enneagrama diz, nada é estático,
Nada é estático, tudo está sempre se transformando. Uma essência está sempre se transformando na outra. Então, tudo que existe, quando identificado que faz parte do ponto 1, ele estava fadado a se transformar em outro ponto, que no caso pode ser o 7 ou pode ser o 4. Quando a gente estiver falando de cada tipo, vocês vão entender melhor essa ideia, com a ideia de desintegração e integração, tá? Como eu falei mais pra frente do vídeo também, que eu vou explicar melhorzinho como isso acontece, porque o próprio símbolo, as próprias linhas que conectam ponto com outro, eles mostram que esse processo, ele ocorre dessa forma. Um tipo ele vai assumir características de outro, tipo 1 vai assumir características do tipo 7. Agora, que legal pensar que quando isso se trata de uma perspectiva mais ampla, muito além do enneagrama de personalidades, encaixando isso na própria realidade com várias outras coisas, a gente percebe o quê? A gente percebe que isso se trata de processos maiores, coisas que a gente ainda vai estudar mais pra frente aqui no canal, mas que pode simplesmente, eu acredito, junto do Noxy, que ditar sobre que curso de vida uma pessoa com determinado arquétipo vai tomar, ou que ela pode tomar, entende? Não é como se o enneagrama já não tivesse falando isso no caso das personalidades, que elas tendem a assumir características de outras quando elas estão se libertando dos seus condicionamentos ou quando elas estão retrocedendo. Mas enfim, é isso, espero que tenha ficado. Então, ele praticamente era um modelo de processos, não um modelo de tipologia psicológica. Então, praticamente algo que é relacionado com isso e que depois o próprio Ichazo, quando estava estudando sobre as origens do enneagrama, conhecimentos que estavam relacionados, ele percebeu, mano, isso aqui é praticamente o que eu passo para as pessoas. Isso se ele já não utilizou esse conhecimento para tá elaborando o enneagrama em si, que era a árvore da vida, Etz Haim. Um conhecimento que vem do esoterismo judaico, nem todos os judeus eles encaram a árvore da vida da mesma forma, apenas os que são mais místicos, mas pelo que é me falado, pelo menos, e se você conhecer melhor você pode estar me falando sobre, os rabinos, todo rabino tem que ter em mente o conhecimento da árvore da vida. Inclusive, para quem conhece os judeus, vocês sabem que eles são muito fechados e eles têm, né, as próprias crenças que eles estudam em um círculo bem fechado. Geralmente são os rabinos que passam para quem eles acham que tem que passar, não é para qualquer um não, ou só fica mesmo entre os rabinos esses conhecimentos. E, inclusive, você acha por aí, principalmente no meio espiritualista, um monte de conspiração no meio. É incrível, porque só porque algo é secreto não quer dizer que necessariamente tem coisas ruins por detrás. Porque eles estão... É uma perspectiva, né? Que meio que debate sobre isso é o fato de que nem todos os conhecimentos são para todas as pessoas. Nem todo conhecimento ele vai ser benéfico na mão de qualquer pessoa. E tem conhecimentos que têm o potencial de, tipo, causar mais destruição do que criação. Eu gosto de ver dessa forma, não necessariamente em termos de bem ou mal. E que fogem, às vezes, muito de um propósito de crescimento mútuo, como é o caso das tipologias que a gente traz aqui. O Noxy, ele fala muito sobre isso. Inclusive, mais futuramente, a gente pode estar fazendo um vídeo para esclarecer essa ideia de que, tipo, não deem conhecimento para a mão de qualquer pessoa, porque conhecimento é poder. E quando se entende a árvore da vida, que inclusive aparece na abertura de Evangelion, você que acha que aquele símbolo aleatório tá lá sem nenhuma razão e faz parte da história do anime, você tá enganado. Isso se trata de uma coisa muito séria, seríssima.
Inclusive, não sei nem se os rabinos vendo esses vídeos e vendo o desenrolar daquilo que a gente estuda e traz para as pessoas, eles vão falar, gente, vocês tomam cuidado com o que vocês estão fazendo. Mas enfim. E claro, não é como se isso aí pudesse ser achado em qualquer outro lugar, né? E ser estudado pelas pessoas, se ter a compreensão do poder que esses conhecimentos trazem. Mas é aquilo, são coisas que são vistas principalmente pela nossa sociedade como, sabe, coisa de Lulu, coisa de gente doida, coisa de místico, fajuto, charlatão que vende curso na internet, enganando trouxa com workshops gratuitos. Muito além disso, muito além disso. Mas enfim. E praticamente foi isso, né? Vamos ver o que dá para falar mais. Bem, a árvore da vida, ela começou a circular na nossa era por aí, né? Ela surgiu em comunidades judias da França e da Espanha, nos séculos 12 e 14 da nossa era. E ele praticamente é semelhante ao que eu falei, de tipo, você colocar um elemento dentro de algo, né? Assim como a gente coloca uma pessoa dentro de um perfil e ver como esse elemento ele se trata de algo que fala da vida toda, sabe? Fala de coisas que existem no universo todo, não só de uma coisa em específica como uma ideia, personalidade, animal, pessoa, animais, pessoas, situações, objetos, cores, livros, qualquer tipo de forma existente é o que eu chamei de elemento que se encaixa nesses pontinhos e demarca um processo na transmutação de outra coisa que vai ser outro pontinho que vai se transformar em outra coisa. Se você percebe, olhando a imagem do Enneagrama e da Cabala, você percebe que existem pontos que estão se conectando um com o outro. Magistas gostam muito de estudar Cabala porque é como se fosse um sistema arquetípico. Eles vão fazer feitiços e eles sabem, olha, para esse feitiço, com esse propósito, a gente tem que usar determinada coisa. E a gente sabe que coisa usar porque tal coisa faz parte da esfera de Binah. E a esfera de Binah implica que há uma conexão entre os processos que a gente vai trabalhar nesse ritual com a esfera de Rod, por exemplo. E é tipo isso. E porque tá tudo interconectado, fala de processos que estão se transformando. E a mesma coisa que acontece com o Enneagrama. Agora vamos falar sobre os símbolos presentes no Enneagrama. O círculo, ele simboliza a unidade, simboliza a ideia de que Deus é uno, de integridade, também é de identidade. Quando eu falo sobre a ideia de Deus é uno, é no sentido de que, tipo, Deus é um ser indivisível, imutável, e a gente pode conectar isso até o fato de Deus ser o universo em si, todas as partes. Muita gente do meio místico acredita nisso, né? Divindades, pessoas, seres superiores, tudo está dentro desse Deus, que é uno. Mas a ideia de Deus uno em si não tem relação com o fato de Deus ser tudo, só que Deus é indivisível, é onipotente, onisciente, onipresente. E essa ideia em si, ela está presente nas religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O triângulo. O triângulo, ele expressa a ideia de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, do cristianismo, no judaísmo esotérico, falando de novo da Cabala. Essas três primeiras esferas que vocês estão vendo aí, falam que, tipo, Deus, ele se manifesta com três emanações, inicialmente, que são Keter, Binah e Rokhma. E delas surgem as outras partes do universo existentes.
Budistas falam de Buda, Dharma e Sangha, não sei pronunciar, hindu, de Vishnu, Brahma, Shiva. E ele, Gurdjieff, ele chamou isso da lei da trindade, praticamente. E ele fala, olha, até as descobertas da física respalda a ideia de lei da trindade. A gente tem os prótons, a gente tem os prótons, nêutrons e elétrons. Aí também a gente tem as forças, forte, fraco, eletromagnetismo. Então, essa ideia de trindade em si remete ao quê? O universo, ele é regido por três forças que trabalham em conjunto. O Nox e eu fico no meio termo, assim como outras pessoas, acreditam que, na verdade, o universo é regido por uma quaternidade, não por uma trindade, né? E a gente fica pensando, então, se realmente o universo ser regido por uma quaternidade, o que isso implicaria no enneagrama, por exemplo? Será que ao invés do triângulo existiria um quadrado? Será que então deve haver mais tipos? Sendo que eu sinceramente eu acho que se a quaternidade for aplicada no enneagrama, coisa que talvez possa ser feita, a gente vai ter que matar o enneagrama e fazer ele de novo, porque ele já é funcional por si mesmo, ele já é bem detalhado, ele já descreve bem processos presentes na psique humana. Então, se ele estiver esquecendo de um, é mais fácil que os processos que já estão datados no Enneagrama, eles na verdade dê para ter mais uma separação para a gente conseguir encaixar na ideia de quaternidade do que falar que existem outros que a gente não consegue ver. Mas são coisas que a gente também vai destrinchar com o tempo. E por que quaternidade? Porque a gente tem praticamente as funções cognitivas, elas assim como os quatro elementos, assim como outras coisas que também dá para relacionar, mostram a quaternidade presente no universo, gerando outras coisas a partir delas, né? Aí você fala, ah, mas Vini, só tem, na verdade são 8 funções cognitivas. C.S. Joseph e uma galerinha aí, junto com o Knox, eles estão deduzindo que, na verdade, as funções de julgamento, elas são como um tipo de filhas das funções de percepção. Então, a FI, a TI, a NI, não, a NI não, é de percepção. A TE e a FE, elas são provenientes da SI, da SE, da NI e da NE, de formas específicas. E isso a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. Então, além dos 4 lados da mente de John Bowlby, que o C.S. Joseph também divulga nos vídeos dele, e que são vídeos que a gente se inspira para estar criando os nossos, né? Em relação ao conhecimento que é repassado de uma fonte para outra. E isso mostra, né, a quaternidade presente no mundo. E a gente também, no Enneagrama, tem a Hexade, que liga os números do Enneagrama, ou a gente pode falar até mesmo dos tipos 1, 4, 2, 8, 5 e 7. Enquanto o triângulo liga o 6, liga o 3 e liga o 9. A Hexade, para Gurdjieff, também é um princípio, na cabeça dele divino, e na de outras pessoas, que ele chama da lei do 7, que diz que tudo que existe não é estático, está no movimento para se tornar outra coisa, de forma previsível e de acordo com uma determinada lei. Aí a gente já entra de novo naquilo que eu falei, eu acho que não ficou muito bem explicado, sobre o modelo de processos, que tanto o Enneagrama quanto o Etz Haim, eles denotam que toda existência, ela consegue ser fragmentada em elementos que, quando encaixados nesses dois modelos, conseguem ser mais facilmente entendido, e você percebe que eles sempre estão em constante transformação. E todo o Enneagrama quanto a árvore da vida, eles mostram como que essa transformação se dá com essas determinadas leis. Não é bagunça, tá tudo organizado, existe matemática. Inclusive a própria derivação matemática presente no Enneagrama só mostra também que ele pode ter origem nos neoplatônicos,
em Pitágoras, em todos esses filósofos assim, por conta que são ideias que já vêm lá de trás, entendem? Mas, enfim. Ele fala que a tabela periódica, a oitava nota musical, os dias da semana, eles são baseados nessa lei do 7. Mas esse negócio que eu falei sobre o que tanto o símbolo da Hexad fala quanto o modelo de processos vai ser entendido para vocês conforme vocês vão entendendo sobre cada tipo, com a desintegração, a integração, que é algo que para quem já estuda Enneagrama sabe, que é uma ideia de Dom Richard Riso e Russ Hudson, sobre um tipo que quando não está saudável, ou quando está saudável, remete características de outro, ou que essas características que outro tipo tem, elas são algo que o tipo em si precisa alcançar. Então vocês vão vendo como que vai fazendo sentido uma coisa com a outra. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de modelo de processos. O Enneagrama tem esse modelo de processos, no caso o Enneagrama de personalidades. Mas a Cabala, ela já fala de coisas mais profundas mesmo. O Enneagrama consegue entrar aí sim, a gente consegue fazer a correlação, a gente pode pegar um determinado perfil de pessoa e associar com certeza com as esferas da Cabala. E é algo que eu pretendo fazer futuramente, depois que eu ter estudado o básico que eu preciso saber, porque esse estudo eu acho que é algo que não tem fim, para conseguir estar fazendo essa correlação. E é isso praticamente. Agora, só vale lembrar, né, que o Ishazo, que era uma pessoa também que, assim como o Gurdjieff, gostava muito dessa ideia de juntar conhecimentos, ele, quando pequenininho, teve a oportunidade de ir na biblioteca do tio dele, que era... Gente, parece coisa de ficção, né? O menino tem literalmente uma biblioteca enorme de filosofia e esoterismo para estar estudando um monte de coisa. Ele descobriu, né, o símbolo do Enneagrama e, enfim, decidiu viajar por aí até começar a juntar discípulos. E Naranjo veio depois, tá? Foi Chaz, então, que percebeu a relação dos tipos de personalidade com o símbolo do Enneagrama. Ele descobriu essa relação quando ele estava estudando sobre os pecados capitais. Estudando sobre os 9 pecados capitais, em vez de 7, quando esse conhecimento ele foi passado para o cristianismo, se tornou 7. Mas inicialmente, os elementos que deram origem a essa ideia de 7 pecados capitais foi o conhecimento dos 9 atributos divinos, que foram distorcidos em uma versão maligna deles, em pecados. Essas ideias dos 9 atributos divinos, elas provavelmente também vieram dos neoplatônicos, assim como o símbolo do Enneagrama em si, supostamente. E elas apareceram pela primeira vez nas Eneadas de Plotino, no 3º século depois de Cristo, tá? Vale lembrar que os pecados em si, eu falei 9, né? Deveriam ser 9, porque são 9 atributos que se transformaram nos 7 pecados capitais quando o conhecimento, de novo, foi passado para o cristianismo. Mas, então, no Enneagrama em si, eles utilizam os pecados capitais para mostrar qual que é a fixação de ego de cada tipo, porque é uma simbologia que existe, não é como se tal tipo cometesse tal pecado capital. Quando a gente estuda Enneagrama, a gente precisa entender essas correlações, porque isso é feito de forma simbólica. Mas isso não necessariamente precisa ser entendido para você identificar seu tipo no Enneagrama e entender como ele funciona. Decidi colocar para vocês a tabelinha que está no livro sobre as paixões de cada tipo e como que elas estão presentes. Vou citar elas no vídeo de cada tipo, mas o que eu estou compartilhando aqui nesse vídeo provavelmente eu não vou colocar lá. Vale acrescentar aqui que eu falei que eram 9 atributos divinos e são 7 pecados capitais. A gente acrescenta então mais 2 pecados quando a gente está falando de Enneagrama, que é o medo, presente no tipo 6, que seria um pecado,
e a ilusão, presente no tipo 3. Aí eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem entender um pouco sobre as paixões de cada tipo, e pausando, são 3 telas, tá? Vocês vão pausando a tela e vocês vão lendo sobre como que cada paixão está presente em cada tipo. Não vou me prolongar aqui para o vídeo também não ficar muito longo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem ou curiosidade, podem estar falando no chat que eu vou tentar estar respondendo. E ver também se vocês de cara assim olham para essas descrições e vocês falam, meu Deus, eu acho que esse pecado aqui casou mais com temas da minha vida e coisas que eu passo, podendo também ser um indicativo de qual é o seu tipo, mas não necessariamente. Então, a própria origem